A guerra às drogas. O consumo de drogas em nosso país nunca foi controlado ou teve seu fluxo diminuído. Muito pelo contrário, cada dia mais assistimos à guerra do tráfico, que faz muitas vítimas e também destrói muitas famílias. A guerra do tráfico é um dilema que assombra a sociedade brasileira. Devido a problemas estruturais e raciais, a população negra é a mais prejudicada, que por ser encontrada em peso nas comunidades tem a sua juventude contornada para o tráfico de drogas. Nesse sentido, a estruturação do tráfico tomou proporções gigantescas e pode ser considerado uma guerra, já que o número de vidas perdidas por esse dilema corresponde ao número de guerra. As vítimas não são só os usuários, mas também suas famílias, e com isso vem a classe mais pobre, que se tornou a grande parcela que virou refém do crime organizado, pois são eles que são presos e com isso a população carcerária aumenta consideravelmente. O consumo de drogas gera também graves consequências sociais, como o comportamento descontrolado e estraga os laços sociais. O Brasil é o terceiro país com mais presos no mundo e uma das causas é a prisão de jovens, pobres e negros. Tornou-se um ciclo vicioso que causa prisões irracionais. O sistema prisional é um sistema com inúmeras falhas e crueldade e não há como o preso ser ressocializado se ele não está em uma sociedade. Ou seja, o encarceramento em massa não traz benefícios, pois a segurança pública é afetada, os índices não abaixam e a qualidade de vida não melhora. Essa superlotação está associada a vários fatores, como a quantidade de prisões sem necessidade, o atraso do judiciário no julgamento de processos e o descaso do Estado em cumprir o papel de ressocializar. A maioria dos detentos estão presos em um ciclo vicioso de pobreza e crime, porque não têm oportunidades quando saem da prisão, então retornam para a criminalidade. Vamos abordar um pouco sobre violência policial seletiva. A violência policial no Brasil hoje em dia se tornou um dos assuntos mais falados e que causam a maior repercussão, onde ao longo dos anos os esforços policiais nas sociedades têm sido marcados até certo ponto pela brutalidade. As marcas dessa prática violenta estão enraizadas na sociedade desde a época da tradição colonial, baseado na autoridade perpetrada pelo Estado, onde é legitimada o uso das forças e das armas policial para a pacificação social. Essa prática violenta está relacionada também a fatores sociais, como desigualdade, preconceitos raciais, entre outros. Diante do que foi visto, podemos analisar que essa prática violenta, além de fazer parte de uma crise de legitimidade existente, os fatores sociais, como o racismo, também fazem parte dessas ações delituosas. Encarceramento em massa e lei antidrogas. O encarceramento em massa no Brasil é um assunto muito complexo, viabilizando que desde a sua inspiração americana, levando os Estados Unidos como um exemplo internacional, o Brasil adquiriu essa forma de encarceramento em massa a partir da guerra às drogas. Com esse posicionamento totalmente seletivo, onde afeta pobres negros que obtêm substancialmente uma estatística, onde De Vito afirma que a proporção de negros encarcerados no Brasil, onde de cada 3 presos, 2 são negros, podemos observar que há uma seletividade abrangente e conflitos de interesses e manipulação em massa. Com essa estratégia estatal, podemos observar que provém que todo usuário é traficante, que possui uma quantidade significativa para seu uso, só faz com que o sistema penitenciário aumente a quantidade de presos. Analisando ciclicamente a situação, viabilizando que o encarceramento em massa é mais um mecanismo racista, segregador e genocida, porque a guerra às drogas matou milhões de pessoas pelo mundo e é totalmente ineficiente. Mata mais e aprisiona mais. Porque é mais fácil criminalizar o usuário e a droga do que resolver o problema provendo a sua real significância no mundo atual em que vivemos. O próprio nome Guerra às Drogas traz uma concepção negativa sobre o assunto, não obstante, e procura criminalizar o entendimento no imaginário das pessoas, trazendo um argumento esdrúxulo, raso, para o debate. Passando pelo pressuposto da firma Margaret, diante do grande número de mulheres presas por envolvimento com drogas, proporcionalmente muito superior àquele dos homens, a guerra às drogas pode ser mesmo considerada guerra às mulheres, particularmente mulheres pobres e mulheres negras ou imigrantes. É evidente que as mulheres são injustiçadas desde que são mulheres e os presídios foram pensados para homens.
então sem nenhuma estrutura para receber uma mulher que menstrua ou uma mulher grávida. Mulheres que criam seus filhos em uma sala fria são nada mais que uma prisão com placa em cima da porta. Mulheres que muitas vezes foram levadas ao presídio por estarem em seu domicílio, porque o marido vendia ou o filho tinha escondido em casa, sem o conhecimento. Na maioria das vezes, as abordagens policiais levam quem está dentro de casa, né, no momento do já cometido, como já é titulado como traficante, sem saber o ocorrido. A agressão à mulher desde a entrada no presídio, onde a detenta passa por uma revista fichatória e procura incansavelmente por drogas dentro da vagina e do reto. Essas mulheres abandonadas por seus familiares por não superar a expectativa da sociedade, falha como mulher, como mãe, como uma filha. Muitas vezes o marido ou namorado no qual ela ajudou, colaborou, abandona essa mulher por ter feito um sacrifício para o mesmo. Não recebem visita de seus companheiros, né? Quando uma mulher vai presa, abala toda uma estrutura familiar dentro de uma sociedade, coisa que não ocorre, não acontece com o homem. Os homens recebem visita e as mulheres cuidam de seus filhos, se viram para buscar o equilíbrio, para manter a família, coisa que não acontece do homem para a mulher. Contudo, acreditando-se em uma sociedade melhor, com uma nova regulação para o uso recreativo de drogas, políticas brasileiras e que possa amenizar todos esses problemas abrangentes no Brasil de maneira mais humana e constitucional. E, portanto, a postergação do uso de penas alternativas ao encarceramento remete a uma inquietante problemática, a qual se questiona se há realmente uma espécie de perseguição consolidada pelo Estado que propende-se à marginalização de parte da população que obteve infortúnio de se enquadrar nos pré-estabelecidos padrões depreciados pela entidade autoritária. E, nesse segmento, a violência policial seletiva figura a imagem da espada do Estado voltada ao pescoço da população carente e desfavorecida, que sofre diariamente com os requisitos históricos de uma cultura podre e desumana, remetente ao período colonial, no qual as pessoas foram discriminadas apenas por suas características físicas e nacionalidade. E nessa concepção, constata-se a vulnerabilidade sobre a qual se submete a população pobre, de baixa escolaridade, preta e advinda de regiões periféricas do país. E ainda nesse sentido, o enquadramento desses padrões figura essa parcela da população como uma presa extremamente atrativa para as garras de um Estado inquisitivo e opressor,